Graça e paz, igreja, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Então quero te convidar a pegar sua Bíblia, pegar sua revista. Hoje nós vamos falar da lição de número 6 e espero que o Senhor venha falar ao seu coração, porque nós vamos falar de um homem de Deus, mais um homem de Deus, né? Mais um herói do Novo Testamento, o nosso discípulo tão amado e querido Pedro, o pregador do dia do Pentecoste. Então nós vamos ver um pouquinho da trajetória de Pedro, né? Até a sua ativação ministerial, até o propósito de Deus para a sua vida e para a igreja do Senhor. Então nós vamos ver alguns detalhes da sua vida e ser edificados pela maravilhosa graça de Deus sobre a vida de Pedro e que venha alcançar a minha vida e a sua vida no dia de hoje. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Obrigado porque Tu tem nos guardado, tem guardado a sua igreja. Obrigado porque mesmo em dias difíceis, Tu tem concedido a nós, Senhor, momentos de alegria, momentos, Senhor querido, de adoração, momentos de consolo. Então continue nos ajudando nessa caminhada. Abençoe os nossos irmãos, Senhor, que se encontram com os sintomas da Covid, entre outras doenças, entre outras dificuldades, ó Deus. E nós somos gratos porque Tu tem sustentado, tem guardado, tem abençoado, e nós cremos na cura dos Teus filhos. Continue guardando-nos, Senhor, e nos dando uma escola bíblica dominical abençoada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lição de número 6. Nós vamos falar a respeito de Pedro, né? E o nosso texto bíblico básico se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 21 e dos versículos 38 ao 40. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então aí nós vemos o texto bíblico inicial, né? Quando Pedro, no dia de Pentecoste, eles são batizados com o Espírito Santo, né? O Consolador, a promessa se cumpre que Jesus deixa para os discípulos, e eles vão estar cheios do poder, línguas repartidas como de fogo, e eles vão estar falando ali, né? E as pessoas vão achar que eles estão embriagados, e Pedro ele vem com uma palavra de correção, né? E entusiasmo, né? E cumprimento de promessa. Então ele vai falar, vai citar o livro de Joel, dizendo que eles estão cheios, sim, do Espírito Santo. Não estão embriagados pelo vinho, mas cheios do Espírito Santo. E faz uma excelente mensagem, a sua primeira mensagem, em que muitas vidas se convertem. Então, Pedro, né, o pregador do Pentecoste,
Ele foi o escolhido, ele foi o canal, e nós vamos ver a trajetória de Pedro até chegar esse grande dia e até uma partezinha ali do final dos seus dias, onde o Senhor usa Pedro como homem de Deus para essa geração, para aquela geração e para a nossa geração, porque o legado permanece, as mensagens continuam e nós aprendemos muito com Pedro. Então vamos ao texto áureo que está no livro de João, capítulo 21, versículo 16. Diz assim: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aqui é um diálogo, né? Quando Jesus está com os discípulos, ele vai indagar Pedro, se Pedro realmente o amava. E ele fala: eu te amo, Jesus. Muita gente vai usar essa mensagem, né? Como nós falamos até recentemente na igreja a respeito do amor, né? Pedro, tu me ágape, ou seja, Pedro, tu me ama de verdade? E Pedro vai falar: Senhor, eu te amo. Mas só que Jesus, ele insiste, até que Pedro ele fala: Senhor, eu te amo. E Jesus vai falar: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele preparou não só Pedro, mas todos os discípulos para que apacentassem suas ovelhas, para que ensinasse o evangelho do reino. Então, nós vamos iniciar essa lição, né, destacando uma caricatura de Pedro, né? Pedro era um homem que hoje muitos falam grosso, ignorante, era um homem arredio, né? Um homem cheio das suas peculiaridades, né? Suas palavras grossas. Pedro era aquele que ia na frente: eu não vou te negar, eu estou disposto a morrer, eu vou contigo, né? Eu vou ser crucificado contigo, e por aí vai. Pedro, ele vai ser esse homem que vai indagar Jesus em muitos casos, que vai ser ousado, né? Quando ele vê Jesus no mar, ele fala: Jesus é você? Sou eu. Então deixa eu ir ter contigo. Então Pedro anda sobre as águas, Pedro vive um milagre, Pedro é ousado nas suas petições, nas suas falas. Então Jesus, ele pega esse diamante bruto e vai lapidando, né? Até que vai se concretizar em quem Pedro realmente se torna após a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus, após a descida do Espírito Santo. Pedro vai se transformar literalmente nesse homem cheio do Espírito, homem com intrepidez na palavra, homem de sabedoria, homem respeitado, né? Então a gente vai enxergar o Pedro, que a gente às vezes usa ele como exemplo, né? Ruim, mas depois ele se transforma e se torna um excelente servo de Deus, um excelente apóstolo. Então a gente vai ver o Pedro que outrora negava Jesus, um Pedro que outrora ele naquela discussão com o Senhor, né? Quem sou eu? E ele vai falar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar: realmente foi o próprio Senhor quem te revelou, foi o próprio Deus, foi o Pai quem te revelou, né? E lá na frente Pedro já fala já entra em outra conversa e Jesus já vai repreender ele: para trás de mim, Satanás. Então a gente vai ver Pedro em duas esferas, né, diferentes, porém servindo ao Senhor com amor, com alegria e deixando ser tratado. Então acho que o grande segredo nosso é esse. A gente ter as nossas convicções, mas saber que a última palavra sempre vai ser do Senhor, e saber que o Senhor está conosco, pronto a nos lapidar, porque nossa tendência é só melhorar, irmãos, é só crescer, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele venha nos conduzir. Então vamos trabalhar nessa lição sobre esses aspectos, e que Deus fale mais ao seu coração, como tem falado ao meu. Amém? Vamos iniciar então o primeiro tópico. Pedro, um homem de oração. Aí na sua revista, né, você tem várias passagens bíblicas, tem a leitura diária da semana, né? Então nós precisamos ver que Pedro, ele realmente se torna um homem de oração, né? Quando Jesus o chama, nós vimos na lição passada, que foi através do seu irmão André, quando ele ouve João Batista pregando a respeito do Cordeiro de Deus: eis aí o Cordeiro de Deus. Então André corre para conversar com Pedro, e a gente vê os irmãos aí sendo chamados para serem discípulos de Jesus,
né? E Pedro ele se converte e se torna esse homem, né? Então, a lição vai dizer assim pra gente, ó, um dos aspectos pouco explorados na biografia do apóstolo é o fato de que sua vida foi pontuada pela oração. Por meio desta necessária prática de fé, Pedro vivenciou incomparáveis experiências com Deus. Ele foi paciente da intercessão quando Cristo rogou por sua vida e agente da intervenção divina quando orou ao Pai em favor de outros, permitindo-se ser usado por ele. Neste quesito, ele foi absolutamente fiel ao exemplo do Mestre, ou seja, tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que Jesus ele incentiva os discípulos a praticarem, eles vêm a colocar em prática após a sua ausência e a vinda do Espírito Santo. Porque Pedro ele se torna um homem de oração, Pedro ele vive experiências magníficas com o Senhor. Através da vida de Pedro, milagres são realizados, vidas são curadas, pessoas foram ressuscitadas através da oração de Pedro. Nós vimos Pedro sendo liberto, né, a respeito da sua oração e da intercessão da igreja. Então nós vemos o próprio Jesus rogando por Pedro quando o diabo pede para se andar com ele. Então nós vamos ver aí no primeiro ponto do tópico 1 que Jesus ora em favor de Pedro. Pedro teve o privilégio de ser alvo específico de uma oração de Jesus antes mesmo dele cair. O Senhor recomendou que ele se convertesse, né? O que denota, junto ao Mestre, que faltava uma experiência pessoal com o Salvador. Não há dúvidas de que aquela oração ecoou por todo o ministério do apóstolo, de sorte que, a partir da ressurreição de Cristo, sua vida tomou uma nova direção e foi pontilhada com grande êxito. Deus encontrou no coração de Pedro o ambiente favorável à revelação do poder contido na mensagem da salvação. Pega isso para a tua vida. Que Deus encontre no seu coração um ambiente favorável para Ele poder trabalhar e te usar. Faça isso. Seja um ambiente perfeito e agradável ao Senhor, não é? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, né? Satanás pede para se andar com Pedro. Pede para se andar com ele. E no versículo seguinte, Jesus vai dizer: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A palavra grega aqui é no singular, referindo-se especificamente a Pedro, o irmão de André. Ou seja, Jesus roga especificamente por Pedro, para que Deus o guarde, para que o Pai o abençoe e o livre e o proteja e repreenda a astúcia do inimigo sobre a vida dele. Então o Senhor, quando ele fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é isso. Ele ora por mim e por você. Assim como Jesus orou por Pedro, o Espírito Santo está sempre rogando ao Pai por nós. Então saiba que você não está só, irmão. Saiba que os momentos de dificuldades acontecem, os momentos angustiantes acontecem, as perdas acontecem, mas o Senhor ele é conosco. O Senhor é um Deus de consolo. O Senhor ele veio para nós não nos prometendo riqueza, não nos prometendo ouro. Ele veio nos prometendo a salvação, a vida eterna. Mas nesse mundo nós vamos passar por dificuldades. Seja você que ganha bem, que tem um bom trabalho, seja você que está desempregado, seja você que tem a situação bem apertada, mas eu tenho certeza que o Senhor tem sido conosco em todos os dias da nossa vida. Não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar o alimento. Até quando a gente acha que vai sucumbir, acha que vai perder, acha que acabou, o Senhor vem com renovo, com unção de alegria e transborda sobre nós e nos faz ir além. Foi assim que ele fez com Pedro. Pedro falou assim: nossa, neguei Jesus, eu falei que eu ia estar com ele, eu falei, mas só que Jesus veio com refrigério, com bálsamo, trouxe ele de volta. E ele foi quem ele foi, porque o Senhor não desistiu. Às vezes nós queremos desistir, mas faça como Pedro, prossiga, persevere, seja autêntico nas suas convicções, para que o Senhor ele venha confirmar e realizar o ministério dele na nossa vida, na sua vida. Amém? E no tópico 1.2, Pedro experimenta o poder da oração.
Dentre os episódios que se destacam no ministério do apóstolo estão o dia em que ele orou a Deus em favor de Dorcas em Jope. E ele ressuscitou, em nome de Jesus, claro. E o dia em que ele orou a Deus e sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Nesta oportunidade, os discípulos começaram a superar seus preconceitos e a levar a mensagem de Jesus aos gentios. Então ele vai ter essas experiências, né? Experimentar o poder de Deus. Ele vai orar por uma mulher chamada Dorcas, né? Tabita, traduzida é Dorcas, e ela vai ressuscitar, né? Ela vai retornar à vida através da oração de Pedro. E aquilo repercute naquela cidade, muitas vidas são salvas. Então é o Senhor fazendo que o ministério deles, dos discípulos e principalmente de Pedro, prosperassem, porque eles levariam essa cultura do reino a todas as nações, a todas as pessoas, até os confins da terra, através deles, através da Bíblia, através da perfeita vontade de Jesus, através da onipresença de Jesus, né? A onipresença do nosso Deus, do Espírito Santo. Nós temos essa convicção de que o nome do Senhor é poderoso. E você aí tem experiências com Deus, né? Eu sei que talvez há uma dificuldade para alguns que assistem o YouTube e tal, mas se você puder deixar no comentário, deixa aí uma experiência que, através da oração que o Senhor já realizou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre talvez uma experiência que você teve de oração, né? São imensas experiências que o cristão tem com Deus. Então conte-nos essa experiência. Se Deus faz, conta. Amém? Então a gente vê Pedro, através da oração, curando essa discípula chamada Tabita, que está no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 36 ao 42, depois você lê. Ela era uma discípula, né? Porque eles falam que ela ajudava, contribuía nas ofertas, no trabalho voluntário, na assistência social. Realmente era uma mulher de valor para o reino de Deus. Então Pedro vai ali, está passando perto daquela cidade, então as pessoas ficam sabendo, mandam chamá-lo, e ele chega naquela casa, retira as viúvas que ali estavam, os santos que ali estavam, ora por ela, dobra o seu joelho, intercede por ela, e ela levanta, e ele apresenta de novo a ela aquelas pessoas, e foi uma alegria enorme, o milagre acontecendo, né? E Pedro também, uma das experiências que a lição destaca aqui para a gente comentar, é um varão por nome Cornélio, né? Quando Pedro vai ali na casa dele, um sinal, Pedro vai orar a respeito do alimento, e ele vê o alimento que era permitido junto com os animais que não eram permitidos, ou seja, a pureza misturado com a impureza. Só que Pedro vai olhar assim, poxa, mas eu não como isso, e sabe aquela orientação, né, dos judeus, da carne de porco, etc, etc. Jesus ele apresenta para ele uma visão, e ele vai entender que não era apenas a comida, ele estava falando a respeito do evangelho, a respeito da palavra, para que caísse ali o preconceito. Jesus falou que não veio só para os judeus, ele veio para os gregos, para os romanos, para os samaritanos, para todos, né? Ele veio para os brasileiros, ele veio para os cidadãos iguaçuanos, para quem mora no bairro Cerâmica também. É isso, meu irmão. Ele veio para toda a humanidade, ele veio restaurar essa aliança para todos. Então ele recebe essa visão e ele vai ter a compreensão, né, que aquele preconceito deveria cair. O Espírito Santo não veio só para os discípulos, ele veio para todos. Então sejam todos batizados em nome de Jesus. Amém? No tópico 2, Pedro, um pregador poderoso. Quando lemos as histórias e as citações relacionadas à vida do apóstolo, por vezes temos a impressão de que os narradores falam de duas pessoas distintas. O Pedro da narrativa que precede a descida do Espírito Santo não se parece com o Pedro que, cheio do Espírito, pregou para uma multidão e quase 3.000 almas receberam a palavra. Sabe, a Bíblia vai dizer assim, vinde como estás, vinde como estás. E quando nós viemos, aceitamos a Cristo do nosso jeito, a nossa maneira, com as nossas
culturas, com os nossos costumes, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, muda. Os hábitos mudam, o vocabulário muda, o jeito muda, sabe? Às vezes o velho homem até quer aparecer, mas nós, como servos do Senhor, e deixamos o Senhor trabalhar, nós mudamos, irmãos. Assim foi na vida de Pedro. Ele ficou 3 anos com Jesus, ele e os discípulos, né? Aprendendo, vendo, ouvindo, pegando os trejeitos. Sabe, quando você convive muito com uma pessoa, você às vezes usa o vocabulário que ela usa. Muitas vezes você vai ser influenciado por alguma atitude, por algum gesto, por alguma palavra. Então, foi o que Jesus trabalhou com eles durante esse período que eles ficaram juntos. Ensinou a palavra, ensinou que no nome de Jesus é poderoso, deu sermões agressivos, né, de forma doutrinadoras, de escolhas, né? Jesus fica, um certo sermão, ele pergunta, e vocês vão ficar comigo também? Não vão embora com eles, não? E aí Pedro vai dizer, né, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro está sempre nesses contextos históricos. Então nós precisamos entender que o mesmo Pedro que conheceu a Cristo naquele dia lá na Galileia, pescando, não é o mesmo Pedro no dia do Pentecostes, no dia do batismo, no dia da descida do Espírito Santo, no dia que o Consolador veio para transformar. Pedro vai trazer um sermão, irmãos, que arrebatam as vidas no sentido de estarem extasiados. Que palavra é essa? Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus que derrama do Espírito sobre toda a carne. Eu quero essa vivência do Espírito, eu quero mudança de vida, eu quero transformação. É isso que nós temos que levar para o mundo, é a transformação. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas têm que enxergar um homem, uma mulher transformado pela palavra de Deus, sabe? Que vai transmitir, vai transbordar do fruto do Espírito. É esse amor que nós precisamos viver, é esse amor que Pedro foi transformado e pôde aprender e praticar, porque Jesus estava com ele, Jesus ensinou e ele falou assim, agora é com vocês, estou indo para o Pai, estou voltando, vou preparar lugar, entendeu? E agora é com vocês. Então vamos nessa corrente fazer com que a palavra de Deus venha realmente nos transformar. Todos nós temos coisas para transformar, irmãos, todos os dias. Então deixa que o Senhor transforme você, né? Haja como Jesus agiria, responda como Jesus responderia, ensine como Jesus ensinaria. Então vamos fazer a vontade do Pai. Amém? Antes do Pentecostes, inúmeras vezes o Senhor usou seus servos para orientar e corrigir seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No entanto, muitos judeus acreditavam que Deus tinha retirado o Espírito depois da morte dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, né? O conceito geral era que a profecia continuou ocasionalmente em uma escala menor, mas a restauração total do Espírito ainda estava por vir. Profetas como Isaías e Ezequiel tinham prometido a restauração do Espírito no tempo do fim. Isso está lá em Isaías 44:3 e Ezequiel 39:29. Que qualquer modo, o Espírito não era esperado antes do tempo do fim. No período da vinda do Messias, a boa parte do povo judeu não acreditava que o Messias tinha vindo. Ou seja, até o momento que eles estavam vivendo dessa restauração, né, da vinda do Messias, quando Jesus vem, muitos judeus não receberam. Eu vim para os meus e os meus não receberam. Então nós precisamos entender isso, né? Que antes do Pentecostes o Senhor falava através dos profetas e ficou aquele período ali que, né, não se levantou profetas e então o povo achou, olha, Deus não tá tendo mais contato conosco, não está mais tendo contato com o homem, não tem mais, eles viviam só nos templos, nos tabernáculos, sacrificavam, mas não tinha aquele recado de Deus, não tinha aquela resposta de Deus, porque a promessa havia de se cumprir. O Salvador viria. Assim como nos dias de hoje, nos dias atuais. Muita gente não crê, não acredita que o fim dos tempos está chegando.
que estamos vivendo o fim dos tempos, mas quando soar, a trombeta soar, quando o povo sumir, ser arrebatado, aí alguns vão parar e vão pensar assim, rapaz, aquilo que falavam era verdade. Não sei se é hoje, se é amanhã, se daqui a alguns anos, mas eu sei que o Senhor já está às portas. E nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Vigilantes, preparados, prontos para ouvir a voz do Senhor, para poder estar com Ele nos céus, para poder regozijar de alegria. Mas enquanto isso, faça o seu papel aqui na terra. Viva o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, antes do Pentecoste, foi isso, né? O Pentecoste, ele é uma festa que acontece em Israel até os dias de hoje. Muita gente trouxe essa cultura, né? Muitas igrejas fazem esses acontecimentos, essas festividades, né? Em que o povo, está aqui escrito, ó, o Pentecoste origina a palavra grega 50, penta, né? Termo usado pelo fato de a festa ser celebrada no 50º dia após o sábado de Páscoa. Essa celebração também era conhecida pelo nome Festa das Semanas, Festa dos Primeiros Frutos ou das Primícias. Isso você encontra lá em Êxodo 23, 16 e 34, 22. Então, antes do Pentecoste, era esse pensamento, né? Deus não tem falado, cessou, mas há uma promessa do Messias. E aí veio o sermão do Pentecoste. Pedro reconhecendo ser Jesus o Mestre, Pedro reconhecendo ser Jesus o Messias e percebendo a total atividade do Espírito Santo no meio do povo de Deus, usou em seu discurso um texto do Antigo Testamento, que a gente viu lá, né, que é o texto de Joel. Para tornar claro que a predição de Joel se referia ao tempo do fim, Pedro acrescentou palavras explanatórias à citação do Antigo Testamento nos últimos dias. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, foi o texto em que nós lemos inicialmente, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, Pedro ele vai fazer a citação do profeta Joel para mostrar que aquilo era um acontecimento de uma profecia, né? Então Pedro ele vai fazer um sermão naquele dia, e esse sermão de Pedro, no dia do Pentecoste, tem permanecido como modelo hoje para os pregadores atuais, como inspiração, né? Então, um sermão como o de Pedro, ele tem que ter uma escriturística, ou seja, se basear em vários textos bíblicos, né? No caso aqui, a história ainda estava sendo construída. Então Pedro vai utilizar dos textos do Antigo Testamento, o profeta Joel, o profeta Isaías, Jesus mesmo cita Isaías, suas profecias. Então ele tem que ter essa escriturística, ou seja, basear nos livros, né, bíblicos. Tem que ser uma mensagem profética e escatológica. Enfatizou alguns acontecimentos que estariam por acontecer. Tem que ser ungida, produzir impacto no coração e na mente de milhares que ouviam. A questão da unção é uma questão individual, de busca. Ela tem que ser poderosa, ou seja, tem que ser no nome de Jesus. Foi pregada na plenitude do poder que acabara de descer sobre a igreja. E ela tem que ser frutífica. Aqui no caso agregou quase 3.000 almas ao rebanho do bom pastor, ou seja, ele pregou e houve conversão de almas. Mas quando a mensagem ela é frutífera, e eu estou num grupo só de evangélicos, né? Ou seja, ela vai ser frutífera porque ela vai causar conflito e porque ela vai causar transformação. Então, para um bom sermão como o de Pedro, que nos ensinou, né, naquele dia a pregar, ela tem que ser escriturística, profética, ungida, poderosa e frutífera. Marca isso nos teus sermões, nas tuas mensagens. Principalmente essa unção que vem do Senhor, ela tem que ser sobre a sua vida. O Espírito Santo ele vai te conduzir, ele vai te ensinar, ele vai falar contigo. Amém?
e depois do Pentecostes. Nós vimos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Os seguidores de Jesus testemunharam primeiro aos judeus na cidade de Jerusalém e tinha Pedro na liderança do movimento. No entanto, a perseguição à igreja começou rapidamente. O livro de Atos, dos capítulos 4 até o capítulo 7, você lendo aí, você vai enxergar essa perseguição à igreja, dispersando os cristãos em direção a Samaria e ao restante do mundo conhecido. O pescador de Betsaida foi usado por Deus em todos os lugares por onde passou, abrindo inclusive a porta de evangelização aos gentios. Ou seja, nessa peregrinação, fugindo dessa perseguição, eles iam fugindo e pregando, e aonde eles passavam, deixavam uma igreja, deixavam os ensinamentos. Então nós vemos aí nesse tópico, antes, uma igreja que estava praticamente esquecida, que as pessoas achavam que os profetas já não existiam mais, vem o Messias e depois do Pentecoste a igreja, ela reacende, ela começa a criar vida, começa a ser feito aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então esses dois primeiros tópicos nos ensina muito sobre Pedro, um homem de oração, e um Pedro, um pregador da palavra poderoso. Ou seja, Pedro ele começa a ser construído, né? Começa a ser construído, sabe, irmãos? Às vezes a gente acha que as pessoas nascem pregando, nascem já sabendo, mas tudo isso é uma construção, é uma evolução, né? Muita gente muda, muita gente transforma, né? Eu sou um caso específico disso, já muitas transformações, muitas mudanças, então a gente precisa disso. Talvez você aí que está assistindo, que está ouvindo, que está sendo ensinado, você também é sinal disso, é fruto disso. Era de um jeito, hoje já pensa de outro, né? Hoje o amor já invadiu seu coração, então você começa a olhar diferente para as pessoas, atitudes que outrora nós tomávamos que poderiam afetar, denegrir, machucar. Hoje talvez você já se reserva, já não fala mais aquilo, já sabe agir. Por quê? Porque a maturidade agregada ao Espírito Santo nos faz crescer, nos faz desenvolver. E é isso que nós queremos desenvolver, o amor de Deus, assim como foi desenvolvido na vida de Pedro. Amém? É isso aí. Vamos lá, mais um tópico. Pedro, o apóstolo dos milagres. A exemplo do ministério terreno de Cristo, as atividades de Pedro eram pontuadas em 3 importantes características: o ensino, a pregação e a operação de sinais e maravilhas. De igual modo, estas devem ser as marcas da igreja hoje, ou seja, ensinar, pregar e os sinais e maravilhas. A igreja vive assim, irmãos. O ensino, a parte da palavra, de transformação, a pregação, né? A explanação da palavra, a explanação dos testemunhos e os sinais e maravilhas que acompanham os que creem em Jesus, né? As curas, os milagres, os livramentos, tudo aquilo que acontece, que nós vemos a mão do Senhor. Isso são sinais e maravilhas. Então, vamos viver, vamos transformar a igreja nesse canal abençoador. Vamos transformar, vamos ser luz nas trevas, vamos ser luz na escuridão realmente, para que as pessoas enxerguem que vivemos dias difíceis, mas encontramos paz, calmaria no reino de Cristo Jesus. Amém? Então, o apóstolo dos milagres. Um coxo de nascença, né? Lucas relata no livro de Atos que logo após a ressurreição de Jesus, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. Naquela oportunidade, aquele homem estava ali na porta do templo pedindo esmolas, como ele fazia de costume, né? Isso é tema de muitas mensagens, mas Pedro e João naquele dia foi tremendamente usados por Deus, porque Pedro ele vai assumir a rédea, né? Ele vai chegar para aquele homem, ele vai pedir esmola, ele vai falar: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, tudo aquilo que ele viveu com Cristo. Levanta e anda. É isso, irmãos, que nós precisamos ter essa autoridade em nome de Jesus. Levanta e anda hoje. Talvez você está aí cansado, aflito, doente. Em nome de Jesus, levanta e anda.
É hora da igreja, de nós usarmos esse poder, orar, interceder, pregar, jejuar e fazer com que nós venhamos levantar e andar. Pregue sobre a sua casa, pregue a sua família, pregue sobre a sua família, pregue para os seus amigos, mas não se esqueça que o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. É inimaginável a ação do poder e do Espírito Santo de Deus. Então faça isso, tenha essa autoridade. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos dar. Nós temos a fé, nós temos a garra, a determinação que o Senhor Jesus nos deixou. Então exerça isso sobre a sua casa, sobre a sua família, como Pedro foi canal de Deus para exercer sobre a humanidade. Um paralítico. O livro de Atos, lemos que Enéas, um homem paralisado havia 8 anos, também foi curado. Como resultado do milagre, todos aqueles que testemunharam tal cura acreditaram e se converteram ao Senhor. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo, mais especificamente no livro 35, que as pessoas se voltaram para Cristo através da cura de Enéas. Uma mulher morta. O apóstolo foi a Jope, em cidade no litoral mediterrâneo, em que ali, o nome daquela cidade era Lida, e seguiu o exemplo e trouxe vida uma menina que havia morrido. Ele orou e, pelo poder de Deus, Dorcas foi trazido à vida novamente. Ou seja, a gente leu aqui que assim como Jesus um dia foi chamado lá para curar a filha de Jairo, e ele orou e aquela menina foi curada, foi uma história assim bem similar, Dorcas também já estava ali doente, morta, já quando ele chega já estava morta e ele ora e ela ressuscita. Só que às vezes talvez você vai ler e pode até causar um certo tipo de confusão, porque Jesus, quando fala para a menina, ele fala Talita cumi, ele fala menina, levanta-te, E o nome dessa mulher era Tabita, E tradução Dorcas. Então não vamos causar esse tipo de confusão, tá? Uma palavra foi para uma menina que Jesus chamou, de menina, e a mulher era Tabita, mas era entre o B e o L. Não façam essa confusão, tá bom? Então uma história é bem similar à outra, porém as palavras são diferentes, mas a ação do Espírito é a mesma. As duas foram curadas, ressuscitadas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então são alguns dos milagres aqui que a revista destaca, realizados através da vida de Pedro. Pedro foi um homem tão ungido, tão abençoado, que vai ter um texto da Bíblia que vai falar para nós que Pedro curava as pessoas, andava, e a fé das pessoas era tamanha que onde ele passava não tinha espaço, as pessoas eram deitadas, enfermas, e ele passava e a sombra dele passava por cima dessas pessoas e curava, entendeu? Mas isso foi nos tempos de Jesus, foi o método que foi usado no momento. Está escrito na Bíblia e nós cremos nisso. Então, essa unção que nós queremos que recaia sobre nós, essa unção que transborda, há um preço a se pagar, Muitas vezes a gente vai falar assim, poxa, mas Jesus falou que coisas maiores no nome dele nós faríamos, Ele fala ali para os discípulos, e fala para mim, para você, mas eu e você, nós temos que pagar um preço para isso, Está disposto a largar tudo e viver por amor a Jesus? Está disposto a largar tudo e falar assim, Jesus, eu quero fazer, eu quero que aconteça? Então vamos nos autoconscientizar e falar assim, Senhor, eu sei que obras maiores eu posso fazer do que o Senhor no teu nome, que as obras não são minhas, são dele, mas se coloque à disposição. Mas fala assim, Senhor, eu acho que eu não consigo chegar nesse nível, mas faça o que você pode, o que você consegue, e peça ao Espírito Santo para te capacitar sempre. Talvez a sua responsabilidade ainda é algo pequeno diante da igreja, mas faça com amor, faça com gratidão, faça com carinho, faça com alegria. Talvez você fale assim, poxa, eu só vou na igreja, assisto o culto, aprendo e tal, mas peça ao Senhor para que Ele libere sobre a sua vida um ministério, sobre a sua vizinhança, sobre a sua casa, sobre o seu lar.
Porque eu e você, nós somos sacerdotes, somos pastores dentro da nossa casa, sim. Nós temos autoridade, sim, no nome de Jesus. Então exerça isso com qualidade. Isso que Pedro assumiu ali no Pentecoste, talvez poderia ter sido outro discípulo. Haviam 12 ali. E eles poderiam falar, não, fala aí, João. Não, fala aí, André. Fala aí, fulano. Mas Pedro foi lá e assumiu. Muitas vezes isso vai exigir de mim, de você, assumir aquilo que o Senhor tem para nós. Pedro ouviu as palavras de Jesus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu és pedra. E sobre ti nós vamos edificar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ou seja, ele assumiu, ele agarrou aquelas palavras. E o Senhor, ele fala para você e para mim, ele quer edificar uma igreja sobre nós. Ele já tem edificado, mas talvez falta algumas situações em que você precisa agir. Eu vou lá fazer. Sabe quando você está na igreja e alguém precisa de alguma coisa, um voluntário para isso, e você fica ali olhando, alguém vai fazer. Tem coisa que é para você fazer, irmão. Talvez na sua casa, uma tarefa que é para ser feita quando o fulano chegar, faz. Não, vai lá, assume, faça. No teu trabalho. Preciso de um voluntário para isso. Eu não vou ganhar para isso. Mas vai lá e faça. Sabe por quê? Deus tem algo preparado para você, para mim. Então pega isso. Não rejeita as oportunidades que o Senhor tem te dado, não. Poxa, mas o irmão me chamou para trazer uma palavra. Eu não sou capacitado. Vai lá, irmão. Faz, assume. Arrisca. Vai no nome do Senhor Jesus. É Ele quem vai encher, é Ele quem vai preencher. Pedro tinha essa astúcia, porque Jesus gostava disso porque ele não tinha medo, ele enfrentava as suas dificuldades. Ele afundou na água, mas ele andou. Estavam os 12 dentro do barco, só ele foi. Entende? Então, vamos agarrar isso, vamos pegar esse quezinho aí de Pedro para a nossa vida. Eu vou fazer. Não tem quem faça não, deixa que eu faço. E é o trabalho de oração e eu vou também, eu faço. Entende, irmão? Mas você está agarrando tudo. Não, não é por aí, não é o agarrar tudo. É nos colocarmos à disposição do reino de Deus. É você se colocar à disposição daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida. Porque tem muitas coisas que você pode fazer e você não faz. E aí nós vamos ser cobrados, entendeu? Ao contrário de falar assim, Senhor, eu vou fazer, eu não sou capacitado, eu acho até que A, B, C, D, E, F e por aí vai, poderia fazer, mas nenhum deles se colocou à disposição, então eu vou lá e vou fazer. Talvez vai sair errado, talvez as palavras não vão ser certas, mas o impacto, a mensagem, a unção, isso ninguém pode tirar, porque o Espírito Santo vai te conduzir. É isso que as pessoas não entendiam de Pedro. O tópico 4 vai falar isso para nós. Pedro, o escritor inspirado. Há muitas contradições no meio teológico, né? Os estudiosos. Poxa, essas cartas não foram escritas por Pedro. Como é que esse vocabulário, como é que essas palavras, esses ensinamentos vão ser feitos? Irmãos, talvez você seja assim como eu, que gosta de assistir mensagens, né? Palavras. E muitas vezes você vai olhar homens assim com pouco conhecimento escolar e por aí vai, mas que quando pega a palavra e começa a ministrar, gente, é de uma sabedoria, são palavras tão abençoadas, o vocabulário transformado, que você fala assim, rapaz, quem é essa pessoa aí? Por quê? O próprio Deus trabalha, o próprio Deus ensina, o próprio Deus conduz. E muitas vezes a unção, ela vai superar isso, entende? Não estou dizendo que você não deve estudar, não, vou só buscar a unção, não. Você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa falar correto, né? E por aí vai. Mas só que a unção, ela precisa estar sobre a sua vida. Também não adianta nada. O muito conhecimento sem a unção. O muito conhecimento sem a presença de Deus. Então nós queremos que as duas coisas estejam atreladas. Mas Pedro, o escritor inspirado. Pedro era um homem douto, destituído de educação formal, condição própria de qualquer judeu que não pertencesse aos altos estratos sociais. No entanto,
Ele falava com confiança e liberdade. A apresentação do evangelho feita por esse simples pescador é poderosa e verdadeira, porque ele foi testemunha ocular de tudo o que falava. Ou seja, ele viveu com Jesus, ele ouvia Jesus, eles estavam 24 horas unidos. Então ele pegava, ele agregava aquilo para ele. Então é isso, irmão. Viva com Jesus, que você vai ter essa transformação certa sobre a sua vida. Primeiro ponto, a primeira epístola. Os crentes da igreja primitiva experimentaram na própria carne a fadiga e a tensão provocadas pela perseguição desde os primeiros encalços que culminaram com a dispersão, até os acossamentos de que o apóstolo Pedro era alvo constante. No período em que o texto foi escrito, a ira de Nero, o imperador, estava prestes a explodir em Roma. Com o espírito pastoral, Pedro escreve a epístola originalmente aos crentes da Ásia Menor com o objetivo de fortalecer sua esperança. Ele enfatizou para os cristãos que podiam ter certo que o sofrimento era algo natural em uma vida dedicada a Cristo, exortando-os a continuarem tendo uma vida de retidão, mesmo diante da maldade que eles estavam enfrentando. Ou seja, Pedro vai aconselhar aquela igreja. Eles estavam sendo perseguidos, né? Nero, o imperador, conhecido como do fogo, né? Que botava fogo em tudo. Então a gente vai ver ele perseguindo a igreja, mas Pedro ensinando, persevera. As aflições, elas estão acontecendo, mas em Cristo Jesus nós vamos vencer. A segunda epístola. A temática na segunda epístola de Pedro difere muito da primeira. Nela o apóstolo ocupa-se fundamentalmente de apresentar uma séria advertência acerca dos falsos mestres e dos escarnecedores de Deus e da sua palavra. Ou seja, Pedro ele vai colocar os homens a par dos falsos mestres, falsos ensinadores, das falsas doutrinas, daqueles que escarnecem da palavra. Então ele orienta a igreja, sabe? Hoje nós temos vivido dias difíceis, dias preocupantes na igreja do Senhor, porque hoje as pessoas têm aberto igrejas, irmãos, e têm colocado as suas próprias doutrinas, têm deixado a Bíblia de lado muitas vezes e colocando aquilo que é para o seu bel prazer. Então aquilo que alimenta a carne alegra a carne, mas aquilo que alimenta o espírito aborrece a carne. E aquilo que alimenta a carne aborrece o espírito. Então o próprio Deus, através de Pedro, ele vai falar assim, quem me ama vai entender, vai estar comigo, mas quem não me ama vai escarnecer. Quem não me ama não está comigo, não ama Deus, não obedece às leis, não obedece os mandamentos. Muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando assim nos dias de hoje, não, porque a gente está vivendo o tempo da graça, porque o tempo da graça é isso, porque o tempo da graça é aquilo. Ei, vivemos o tempo da graça sim, mas continuamos vivendo as leis. O adultério continua sendo pecado, a mentira continua sendo pecado. Entre outros fatos, tudo é pecado. A lei não mudou. O que mudou é que Jesus ele reestabeleceu o relacionamento com o homem, ele simplificou a atitude do perdão, entende? Vê se você me entende. Ele simplificou o perdão por quê? Porque antes você tinha que sacrificar, tinha que ir no sacerdote. Hoje não. Hoje você entra no seu quarto, pede perdão a Deus, comunica aos santos, entende? E nós estamos aqui para ajudá-los, em nome de Jesus, naquilo que nós podemos, naquilo que nós somos homens guiados pelo Espírito de Deus, os pastores, as lideranças. Nós vamos auxiliar, vamos resolver, vamos orientar através da luz da Bíblia, mas só que hoje as pessoas têm vivido ao seu bel prazer. Acha que os vícios, aquilo que... Não, isso aí é normal, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Então as pessoas têm colocado essa desculpa e é isso que Pedro está ensinando. Cuidado com os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores. É isso que nós precisamos trazer para a luz da igreja. Pedro, um homem pescador, indouto,
com as suas dificuldades, um homem que não deixava a sua espadinha, o seu facão ali do lado, a sua peixeira, entende? Mas transformado pelo poder e o amor de Jesus, que largou a espada, o facão, a peixeira, seja lá o que for, e botou a literatura embaixo do braço e foi pregar o Evangelho de Cristo. Foi transformar as pessoas através da essência da adoração, através do testemunho, daquilo que ele viveu com o Senhor, e continuou escrevendo a história. Continuou sendo um canal de bênção, de cura, viu muitos milagres acontecer através da sua vida. Sabe, irmãos, são coisas assim, maravilhosas que nós vamos viver, mas cuidado, medite na palavra. Nós sabemos que muitos falsos ensinadores, muitos falsos mestres, falsos pastores têm tentado desvirtuar a igreja, atraindo por aquilo que realmente vai nos fazer mal. Mas nós precisamos estar ligados na palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com isso, você sabe que a verdade está na palavra de Deus. Qualquer doutrina que você ouvir, qualquer discussão que você ouvir, que está saindo fora dos parâmetros bíblicos, sai fora, foge da aparência do mal. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Então continue meditando na palavra e seja como Pedro, né? Prudente, transformado e com essa garra de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, e deixar-se permitir, né? Deixar-se permitir ser mudado pela palavra, pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos para a conclusão. Diz assim, ó: é maravilhoso recordar que Pedro, errante como nós, glorificou a Deus com sua vida e com sua morte. O apóstolo deixou-nos algumas lições que não devem ser esquecidas: a importância da oração, o compromisso com a palavra de Deus, a disposição para obedecer a Cristo e a dependência do Espírito Santo. No entanto, talvez a maior delas seja esta: em Deus, todas as nossas limitações podem ser superadas, porque mais importante que cair é entender que Cristo pode nos levantar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa aula venha falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Eu só deixei agora para o final um breve comentário a respeito da Igreja Católica com Pedro, né? Eles têm essa relação, tem o túmulo de Pedro lá em Roma, né, no Vaticano. Então, eles creem que quando Jesus ele fala lá em Mateus 16, 17 ao 21, ele fala assim, eles alegam, né, que Jesus fundara a igreja sobre o alicerce de Pedro e seus sucessores. Na verdade, o grego, que é a base desses versículos, apresenta um jogo de palavras entre as formas masculina e feminina da palavra Petros, significado pedra ou rochedo, entende? O nome Pedro, Petros, a forma masculina, significa pedra, mas poderia ser uma pedra grande ou pequena, ou até mesmo um seixo ou um cascalho. A forma feminina Petra, por sua vez, significa rochedo, como a pedra que forma uma montanha. Então a passagem bíblica realmente quer dizer: você, Pedro, é uma pedra pequena, sólido em sua confissão, mas facilmente removível. Eu, ao contrário, Jesus, sou o rochedo que atravessa as eras. Sobre este alicerce sólido, para o qual a sua confissão aponta, eu, Cristo, edificarei a minha igreja. Só para tirar as dúvidas, tá bom? E quando você ouvir alguém falar a respeito, você já sabe que a verdadeira rocha, a verdadeira pedra é Jesus Cristo. E nós estamos fundamentados nela, nós somos a igreja e nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, neste dia, Senhor, nós queremos te agradecer por esta aula, que nós possamos aprender com Pedro, Senhor, um homem que viveu várias fases, mas que no final, Senhor querido, ele se encontrou contigo, ó Deus querido, trouxe para si, ó Deus querido, o cumprimento da sua missão. Então seja conosco, Pai, assim faça nas nossas vidas, nos transforma, nos modifica, Senhor, na maneira que nós somos, para a maneira que Tu quer que nós sejamos, moldados e aconselhados por Ti. Seja conosco, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe.